E aí, pessoal, tudo bem? Vamos embora para mais um videozinho aqui no YouTube. Hoje a gente vai discutir a apendicite aguda, que está aí no rol do abdômen agudo inflamatório. Eu sou Amir Kellner, coordenador de cirurgia geral do grupo Eu Médico Residente, e eu trouxe uma questãozinha, vamos dar uma olhada nela. Pausa o teu vídeo, tenta resolver, e eu volto já para discutir uns conceitos dela com você. Bom, pessoal, falar de apendicite aguda é falar da principal causa de abdômen agudo inflamatório. Na criança, no adulto, no homem, na mulher, na gestante. Então, se você perguntar qual a principal causa de abdômen agudo inflamatório no adolescente, apendicite aguda. E na mulher, apendicite aguda. No homem, apendicite aguda. E na gestante, apendicite aguda. Então, veja, é uma doença aí muito importante, muito comum, muito prevalente na nossa sociedade. E a gente precisa também saber porque as provas adoram cobrar esses conceitos. Então, vamos lá começar a ver aí uns pontos iniciais. Veja, como eu disse, uma incidência altíssima, 8% da população em algum momento da vida vai desenvolver um quadro de apendicite aguda. E na nossa prova, presta atenção, o paciente clássico que vai desenvolver esta patologia, ele está aí ó, na casa dos 10 aos 40 anos de idade. Então, na tua prova, quando você sentir ali que é um abdômen agudo inflamatório e o paciente tem entre 10 e 40 anos, se liga que muito provavelmente aquela questão vai cobrar de você o diagnóstico de apendicite aguda. A apendicite aguda, ela vai acontecer por uma obstrução do lúmen apendicular. Temos aqui ó, o apêndice é um órgão aí tubular e a gente tem um lúmen em seu interior. Este lúmen, ele é coberto ali por uma mucosa que produz secreção. Esse lúmen pode ser obstruído e as duas principais causas são o apendicolito, que eu digo que é uma pedrinha de cocô, ou então a hiperplasia linfóide, sendo a principal o apendicolito. Esse apendicolito obstrui esse lúmen que continua produzindo ali o muco. Esse muco não vai ser drenado, vai aumentar a pressão dentro do lúmen apendicular. Esse aumento da pressão vai diminuir o retorno venoso, vai causar edema. E aí a gente vai começar agora a ter um quadro de déficit de suporte arterial, causando uma isquemia que pode evoluir com uma perfuração desse órgão. Então veja que se não tratado, ele pode evoluir aí para um quadro de perfuração intestinal, um quadro gravíssimo, dramático, que tem uma morbidade bem elevada. Na nossa prova, a apendicite aguda tem um quadro clínico bem característico. E é isso que eu quero que você saiba, que você leve para a sua prova, para você gabaritar as questões. Normalmente é um abdômen agudo que vai cursar aí com uma dor abdominal muito típica. É uma dor que começa na região médio abdominal, uma dor mal localizada, e com o passar das horas ela migra para a fossa ilíaca direita. Pessoal, é muito comum também o enunciado da questão falar para a gente que o nosso paciente apresenta uma anorexia associada. No laboratório, nós vamos ter uma leucocitose, eventualmente com desvio para a esquerda, mas se liga, porque essa leucocitose não pode ser muito elevada, não pode ser uma leucocitose acima de 20 mil, por exemplo. Se nós temos leucocitoses acima de 20 mil, a gente vai pensar já em complicações, em perfuração, em abscesso. A febre está presente e na prova é bem característica, mas se liga, porque essa febre nas fases iniciais é uma febre baixa sem associação com calafrios. Essa febre, quando fica aí mais elevada, mais persistente e vem em associação com calafrios, a gente pensa também em complicações. E no exame físico, nós temos o clássico sinal de Bloomberg. O sinal de Bloomberg, que é a descompressão dolorosa no ponto de McBurney. Então, isso aqui é o quadro clínico laboratorial que a prova vai trazer para a gente. Eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de ler no enunciado e saber que o paciente é um portador de apendicite aguda. Faz o seguinte, questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Bom, os sinais clínicos. As provas adoram cobrar os sinais clínicos de apendicite aguda. Ai, meu Deus, são 2 slides com um monte de sinal. Tem nada não. Titio tá aqui e eu vou te mostrar um monte de método mnemônico para a gente poder decorar esses sinais clínicos todos. Você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Sinal de Bloomberg, bom, já disse. Sinal de Bloomberg é o mais clássico de apendicite. Não tem nem o que fazer associação. É a dor, a descompressão no ponto de McBurney. É clássico, todo mundo sabe. Não tem aí o que discutir. E o sinal de... O sinal de... É uma dor na fossa ilíaca direita quando o paciente
Dunphy. Quando o paciente tosse, dói a fossa ilíaca direita. Esse é o clássico sinal de Dunphy. Sinal de Aaron. Repete, vamos comigo, Dudu. Aaron. O sinal de Aaron é que dói aqui. Você aperta a fossa ilíaca direita e dói aqui na boca do estômago do paciente. Então, a dor epigástrica após a compressão do ponto de McBurney é o sinal de Aaron. O sinal do obturador é característico da apendicite pélvica. A semiotécnica é feita aí com a flexão da coxa, rotação interna do quadril, dor na fossa ilíaca direita, mas quando a prova falar pra gente do obturador, ela vai estar cobrando pra gente a localização pélvica do apêndice. E o sinal do Rovizing? O sinal do Rovizing é o sinal do Rovizinho. Como é isso? Quem é a vizinha da fossa ilíaca direita? É a fossa ilíaca esquerda. Então, se eu aperto a fossa ilíaca esquerda da paciente e eu sinto uma dor na fossa ilíaca direita, é o sinal do Rovizing, o sinal do Rovizinho. E essa semiotécnica acontece porque quando a gente pressiona a fossa ilíaca esquerda, há um deslocamento da coluna de ar colônica que dilata a região cecal, onde se encontra o apêndice vermiforme, e há uma dor naquela topografia. Sinal do Rovizing, sinal do Rovizinho. Sinal de Lenander. O sinal de Lenander, eu preciso falar com todo respeito aqui do meu amigo Dudu. Dudu teve uma apendicite aguda há mais ou menos um ano e foi para o hospital. Quando chegou no hospital, o paciente era clássico. Tinha anorexia, tinha uma febre não muito alta, tinha uma dor que começou na região média abdominal, migrou para a fossa ilíaca direita. Era bem clássico. Até ele, que aqui é editor de vídeo, escuta a gente falando de apendicite todo ano, o ano todo, ele disse, isso é uma apendicite aguda, chegou no hospital e disse, isso é uma apendicite aguda. O médico disse, rapaz, senta ali que eu vou colocar um termômetro na região retal. Quando ele disse isso, o nosso amigo Dudu, ele levantou. O sinal de Lenander é quando você levanta da cama, sabendo que ele vai colocar um termômetro na região anal. Com todo respeito, isso é só um mnemônico, isso é uma brincadeira, só para você decorar, tá certo? Então, o sinal de Lenander é a diferença da temperatura retal e axilar maior que 1 grau. Então, o sinal de Lenander é o paciente levanta da cama. O sinal de Lipinski é uma dor na fossa ilíaca direita, quando você estica o membro inferior direito, tá? E eleva o membro inferior direito. É sugestivo aí de uma apendicite aguda retrocecal. E o sinal de Marco, ó, o sinal de Marco eu adoro. O sinal de Marco é aquele sinal bem clássico. Como é o nome daquela moça, da princesa que casou com o neto mais novo da rainha? Não, aquela casou com o mais velho. Meghan Markle, perfeito. Meghan Markle casou, todo mundo sabia que aquele casamento não ia dar certo. Por quê? Pelo menos elas vivendo ali não ia dar certo, porque a mulher é muito empoderada, aquela mulher é artista de Hollywood, é artista da Netflix, uma grande canadense, não ia se dar naquela família real. Com todo respeito à rainha, né, mas ela não ia se dar. Só quem aguentou a rainha tanto tempo foi o príncipe, né? Que até morreu, mas assim, só quem aguentava era ela. Então a gente sabia que aquele casamento não ia dar certo. Teve um dia que Meghan Markle se arretou, porque Meghan Markle gostava de rasteirinha. Meghan Markle gostava de rasteirinha, mas pra ser da família real, tem que usar salto. Salto 18, no mínimo salto 18, rasteirinha jamais. E ela vivia no salto. Teve um dia que ela arretou-se, mas ela tava com apendicite aguda. Aí ela desceu do salto. Quando ela desceu do salto, meteu o calcanhar no chão. Ai! Doeu a fossa ilíaca direita. O que é isso? Sinal de Markle. Amiga, que coisa forçada. Mas você vai decorar. O sinal de Markle é a dor na fossa ilíaca direita quando o paciente cai com os calcanhares no chão. Ela desceu do salto, bateu o calcanhar no chão, arretou-se. Eu sei que é péssimo, mas eu acredito que dá para associar. O sinal de Ilho-Pessoas também é a extensão, abdução da coxa direita, dói na fossa ilíaca direita, fala a favor de apendicite aguda retrocecal. E o sinal de Tenhorn, isso aí eu preciso de Dimas. Dimas é o outro editor de vídeo, não é Dudu, quem tá aqui hoje é Dudu. Mas aí esse é o sinal clássico de Dimas. Dimas já sofreu muito na vida sentimental, já levou várias gaias, várias gaias, certo? Mas Dimas diz que tem uma coisa que dói mais do que levar muitas gaias. Sabe o que é? É puxar o testículo. O sinal de Tenhorn, que em português quer dizer 10 chifres, é a dor na fossa ilíaca direita quando você puxa o testículo direito do paciente. Dimas disse que levar gaia dói. 10 gaias dói muito, mas só tem uma coisa que dói mais. É puxar o testículo direito dele. Então a tração do testículo direito dói a fossa ilíaca direita. Mais uma vez, todo respeito a todo mundo que trabalha aqui com a gente. Isso é só para vocês aí guardarem o mnemônico, tá? Então vamos lá, questão de Pernambuco, 19 anos, encaminhado para avaliação cirúrgica de uma apendicite aguda. O cirurgião pede para o paciente... Sinal, pede aí para ele tossir. E aí ele relata dor. Como é o nome desse sinal?
é o sinal de Dunphy. Rovsing é o Rovzinho, aperta a fossa ilíaca esquerda e dói a fossa ilíaca direita. Lenander, ele levanta da cama, diferença da temperatura retal axilar, 1 grau. Sinal de Markle, Meghan Markle, caiu aí com os calcanhares no chão, dói a fossa ilíaca direita. E Alvarado não é sinal. Alvarado é uma escala. É uma escala que daqui a pouco eu vou discutir aí com vocês. Mais uma questãozinha, pausa teu vídeo e Titi volta já para discutir ela contigo. Bom, pessoal, vamos lá agora falar de diagnóstico. Atenção, atenção, atenção. Clínico, 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 clínico. O diagnóstico de apendicite aguda é um diagnóstico clínico. A gente até pode usar aí exames de imagem complementares, mas é um diagnóstico clínico, tá? Então, guarda esse conceito, é um conceito extremamente importante. Paciente que chega aí com aquela dor clássica na região médio abdominal, migração para a fossa ilíaca direita associada à anorexia, vômitos podem ocorrer, febre baixa, da idade característica, é muito provável que seja uma apendicite aguda. Então, repito, o diagnóstico é clínico. O laboratório é inespecífico. Nós podemos ter uma leucocitose, podemos ter aumento da PCR, né? Podemos ter desvios para a esquerda, mas lembra, essa PCR, pelo menos se não tem complicação, não está muito aumentada. Esse leucograma não é muito aumentado, não tem desvios muito importantes para a esquerda, tá? Mas você nota que a gente tem aí um quadro inflamatório associado. O raio-x de abdômen pode ser feito, ele não tende a trazer muitos achados, mas você pode ver a presença de um apendicolito. Você pode ver ali uma estrutura mais radiopaca na topografia da fossa ilíaca direita. O ultrassom de abdômen normalmente é o primeiro exame que é solicitado, tá? Se você vai solicitar um exame de imagem, é o ultrassom de abdômen. O limite de corte é de 5 a 6 milímetros, então se a gente começa a ter um apêndice mais espessado, isso fala a favor de uma apendicite aguda. E a tomografia costuma ser o melhor método, mas muitas vezes não é necessário, uma vez que o diagnóstico é clínico. A tomografia, apesar de ser o melhor exame, ela consegue afastar complicações e permite também a realização ali de diagnósticos diferenciais naquele nosso paciente. Falando em diagnóstico diferencial, a gente tem que ficar atento em quem é nosso paciente. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma mulher aí na fase de vida menstrual dela, a gente pode pensar numa gestação, a gente pode pensar que aquela mulher tem uma torção anexial, a gente pode pensar que aquela paciente tem uma gestação ectópica rota. Se é um paciente, por exemplo, ali nos 40, 50 anos de idade, a gente pode pensar na diverticulite aguda, apesar de o mais comum ser na fossa ilíaca esquerda, mas tem que pensar. A gente pode pensar na adenite mesentérica, a gente pode pensar numa apendagite. Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça e pensar num rol aí de diagnósticos diferenciais. Dando sequência, vamos lá ver a questão da SUS São Paulo 2020. Em relação à apendicite aguda na criança, ele pergunta o que é correto afirmar. Os níveis de proteína C estão muito elevados, mesmo nas fases iniciais. Não, a gente sabe que eles estão elevados, mas nas fases iniciais não são tão elevados. Se a gente tem PCR muito aumentada, eu penso já em fases mais tardias com complicação. O sedimento urinário mostrando leucocitúria a partir de 50 mil, descarta o diagnóstico de apendicite. Não, lembra aqui comigo, eu tenho o ureter passando na região retroperitoneal e aqui eu tenho o seco. Na ponta do seco eu tenho o apêndice. Esse apêndice inflamado pode eventualmente causar uma leucocitúria no EAS do paciente, no sumário de urina do paciente. O achado de apêndice de pelo menos 5 milímetros na ultrassom confirma o diagnóstico. Não. Na verdade, um apêndice aí de 5, 6 milímetros no ultrassom fala a favor de apendicite aguda, mas não confirma o diagnóstico. Eu posso ter outras patologias naquele apêndice, né, que não são necessariamente a apendicite aguda. E fora isso, o apêndice aumentado, mas normalmente eu tenho condições inflamatórias associadas. Então, borramento dos planos gordurosos perapendiculares, a não compressão do lumen apendicular não é só estar aumentado. A apendicite aguda pode ocorrer antes, durante ou após uma jeca. Sim, pode. Lembra da hiperplasia linfóide. A hiperplasia linfóide pode obstruir aquele lúmen e é comum de acontecer após um quadro de gastroenterocolite. É o que a alternativa D está dizendo. Toma é o primeiro exame que deve ser realizado em casos suspeitos? Não. O primeiro exame, se você for solicitar um exame de imagem, é a ultrassom. Se a ultrassom não for elucidativa, você pode partir para tomografia. Critérios de Alvarado. Bom, Alvarado, ele elencou alguns critérios e ele tentava dizer, fazer a presunção da chance de apendicite aguda de acordo com essa escala. Então, nós temos aí sintomas como a dor migratória para a fossa ilíaca direita, a presença de náuseas e vômitos, anorexia. Temos sinais que é a defesa na fossa ilíaca direita, descompressão nessa topografia e febre. Botei acima de 37,2, mas o Sebiston, por exemplo, ele não fala do limite, o UpToDate fala de 37,5, já vi literatura dizendo 38,
então fica ligado. O mais importante é febre, tá? E achados laboratoriais, leucocitose e desvio para a esquerda. Recentemente, houve uma modificação dos critérios de Alvarado, em que o desvio para a esquerda não é mais utilizado, tá? Então se liga, se ele perguntar os critérios de Alvarado modificados, a gente não usa o desvio para a esquerda. Só voltando aqui, esqueci de falar, o paciente que tem 9 a 10 pontos, ou então algumas fontes dizem 7, 8, 9, 10 pontos, isso é apendicite aguda, pode operar. Se você fica ali entre 5 e 8, você pode tomografar. E se você tem de 0 a 4 pontos, pensa em outro diagnóstico, muito provavelmente não é apendicite aguda. Dando sequência, vê essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Bom, vamos falar do tratamento, né? Chegou um paciente para você com apendicite aguda, o que é que você vai fazer? Você vai zerar a dieta do teu paciente e vai encaminhá-lo para a cirurgia. Sempre se pergunta, antibiótico terapêutico ou profilático? Nas fases iniciais, você pode fazer antibiótico profilaxia. Nos casos em que você tem perfuração do apêndice, que você tem abscesso, que você tem ali uma peritonite mais importante, de fato você deve partir para terapêutica antibiótica, fazendo aí 7 a 10 dias de antibiótico. Algumas fontes falam um pouco menos, mas o padrão aí, 7 dias de antibiótico nos casos que a gente tem um quadro infeccioso, claro. A cirurgia pode ser através da laparotomia ou da laparoscopia, e a laparoscopia vem sendo o padrão. Inclusive, naqueles casos com peritonite generalizada, para não fazer uma laparotomia chifopúbica no paciente, a gente pode resolver a vida do paciente por laparoscopia. E uma coisa que as provas podem cobrar para a gente é o plastrão e o abscesso apendicular. Quando a gente tem plastrão, ou seja, aquela apendicite ela venceu, a gente diz, né, ela está vencida, um termo bem coloquial, a apendicite está vencida, a gente faz o quê? A gente tem ali o bloqueio da região apendicular por alças de intestino e pelo aumento. Você não deve operar essa apendicite neste momento, uma vez que a cirurgia pode acarretar morbidade para o paciente e aumentar a mortalidade, já que está tudo bloqueado. Quando o paciente tem um plastrão apendicular, nós devemos fazer antibiótico terapia, esfriar o processo e operar depois de 6 a 10 semanas, evitando aí a complicação operatória. E nos casos que o paciente tem um abscesso, também é interessante que a gente faça uma drenagem, resolva ali o quadro do paciente e, num segundo momento, a gente opere o paciente, diminuindo os riscos cirúrgicos. Vamos lá então ver essa questão. Homem, 37 anos, dor abdominal na fossa ilíaca direita há 12 dias. Veja, a evolução de 12 dias vai ter um quadro aí, muito provavelmente vencido. Acompanhado de febre de até 38 graus. Perda de apetite, vê que a anorexia é muito frequente nas provas, como eu te disse, e queda do estado geral. Procurou o serviço de urgência por 2 vezes e há 6 dias foi iniciado cipro devido à infecção urinária. Retorna hoje ao PS devido à persistência do quadro. Regular estado geral, frequência cardíaca ok, 13/8. Tórax sem alteração. Tem uma massa palpável de 10 centímetros na fossa ilíaca e flanco direito. Dor localizada na região da massa. Tá aqui, ó. Tá aqui a massa do nosso paciente. O que é isso? É um paciente que teve uma apendicite aguda e agora está evoluindo com um quadro de abscesso periapendicular. Não tem irritação, óbvio, tá tudo bloqueado ali. Ele não vai fazer uma peritonite, né? E o toque retal não tem alterações. Ele tem um leuco muito aumentado, lembra que eu disse, leuco acima de 20 mil, pensa em complicação, PCR também muito aumentada, seguindo o mesmo raciocínio do leucograma, creatinina 1,37, ureia 51, e fez a tomografia, a gente tem aqui este abscesso, esta coleção. Ele pergunta o que é que a gente deve fazer. Laparotomia exploradora e apendicectomia. Você não vai conseguir tirar o apêndice neste momento. Nada de laparotomia para apendicectomia. Apendicectomia por McBurney. Não, se você fosse operar, você não tinha como fazer uma McBurney, que é uma lesão pequenininha. Você tinha que fazer aí uma chifopúbica ou uma infraumbilical, tá? Não daria para operar isso aqui por um McBurney, porque é o que eu estou dizendo. É um abscesso gigante num acesso muito pequeno. Drenagem da coleção por laparotomia ou drenagem percutânea? Aí você tem que lembrar. A melhor maneira da gente drenar essas coleções é através de drenagens percutâneas, porque elas são muito menos mórbidas para o paciente. É melhor você colocar ali um dreninho através da punção na parede abdominal ou você fazer uma laparotomia mediana para fazer essa mesma drenagem. Obviamente que é muito melhor que você coloque aí um dreninho. Então, drenagem percutânea da coleção vai ser a melhor resposta para essa nossa questão. Dando sequência, mais uma questãozinha, pausa teu vídeo e Titio volta já para discuti-la contigo. O SUS 2019 traz aí um jovem de 19 anos retornando à UPA após 8 horas do primeiro atendimento, com persistência de dor abdominal, antes tratada com analgésico
endovenoso. Então, 19 anos, tem história aí de uma dor abdominal. No momento, dor periumbilical com predominância direita, náusea e anorexia. O que é isso? É gastrite, é não desavisado, é apendicite aguda. Em sua avaliação, observa-se os achados de leve sensibilidade à descompressão hifocilíaca direita. Temperatura 37,8 e obturador positivos. O que é isso? Gastrite? Não. Apendicite aguda. Hemoglobina 11,7, leuco aí de 11.800, 7% de bastões. O paciente fez um ultrassom que foi prejudicada devido à presença e descreve pouco líquido livre em pelve. Qual a conduta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse paciente para casa, porque eu fiz ultrassom e eu não tô vendo aí o apêndice, não é apendicite aguda. Desavisado. É claro que isso é uma apendicite aguda, ainda que o ultrassom não tenha conseguido resolver, olha a clínica do paciente. A questão está gritando para você. Ele tem uma dor periumbilical com predominância direita, ele tem descompressão na fossa direita, ele tem febre, ele tem DANF e obturador positivos. Ele tem apendicite aguda. É assim que você tem que raciocinar. Iniciar protocolo de tratamento clínico de apendicite aguda. Até existe uns trabalhos que falam aí do tratamento clínico com antibiótico para apendicite aguda. Mas pega esse trabalho, rasga e joga no lixo, porque a taxa de recidiva dessa apendicite é imensa, é inaceitável. Então não se trata apendicite aguda com antibiótico, se trata apendicite aguda com cirurgia. A não ser nos casos de plastrão, você deve esfriar o processo. Indicar tratamento cirúrgico para apendicectomia, claro, mais do que indicado. Transferir para a realização da tomo sem contraste. Vou fazer uma tomo. Você quer barrigar o paciente. Você não quer operar o paciente, você diga. Aí você manda para tomo, você manda para ressonância, você manda para o PET scan, você manda para o que você quiser. Mas esse paciente tem uma apendicite aguda e você está autorizado a operá-lo. Analgesia antibiótico venoso. Repete o ultrassom com 8 a 12 horas. Joga para o próximo plantão. Eu estou com preguiça, eu não quero operar esse paciente. Eu vou fazer aí um antibiótico, vou fazer analgésico e daqui a 8 a 12 horas vai valer. Não! Esse paciente tem apendicite aguda e a conduta é apendicectomia. Lembra, o diagnóstico é clínico. Guarda esse conceito. Dando sequência, questãozinha, pausa teu vídeo e Titio volta já para responder ela contigo. O FMA 2020 acesso direto, homem, 19 anos, dor abdominal epigástrica, que evoluiu para dor em abdômen inferior. Predominantemente em fossa ilíaca direita. Parou. Veja como as questões são clássicas. São iguais. É um homem, aí no caso agora é um homem jovem, dor abdominal mal localizada, que agora está na fossa ilíaca direita. Náusea e vômito. Bloomberg positivo. Dor de compressão de McBurney. Fez um atomo que tem apendicite aguda. Em relação à apendicectomia, pergunta a alternativa correta, vamos de baixo para cima. Por quê? Porque me deu vontade. Devido ao risco de abscesso intraabdominal pós-operatório, justifica-se o emprego sistemático de drenos abdominais. Claro que não. Eu vou usar dreno quando eu tiver ali um abscesso, eu vou usar dreno quando eu tiver uma cirurgia muito complicada. De rotina, não coloque dreno na barriga desse paciente. Não existe indicação de drenagem rotineira. O emprego da apendicectomia por vídeo restringe-se aos casos de apendicite aguda não complicada. Não, a apendicectomia por vídeo pode ser realizada em qualquer caso, exceto se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, se o paciente tem múltiplas cirurgias abdominais prévias. Nesses casos, a videolaparoscopia não vai ser boa, tá? Mas em todos os outros, faça por videolaparoscopia se estiver disponível. Principais complicações pós-operatórias da apendicectomia estão relacionadas à infecção de sítio cirúrgico. Perfeito. Portanto, justifica-se antibiótico com duração de 5 a 7 dias na forma edematose e permeada. As fases edematose e permeada são as mais iniciais. Nesses casos, antibiótico profilático. Nada de antibiótico terapêutico por 5 a 7 dias. Antibiótico profilático. E a chance de complicação é pequena nessas fases. Não justifica o uso de antibiótico terapia. A apendicectomia por vídeo está associada a menor taxa de infecção de sítio, hernia incisional e aderência no pós-op, em comparação à apendicectomia convencional. Não contraindica a apendicectomia convencional, mas se o vídeo estiver disponível, faça este tipo de abordagem. Gabarito, alternativa A. Mais uma questãozinha, vamos então acabar. Pausa teu vídeo. Ah, não, essa não precisa nem acabar, essa não vai responder. Não precisa nem pausar, vai responder. E ANSP 2020 acesso direto. É aceitável a apendicectomia sem exames de imagem para o diagnóstico na seguinte situação. Vamos ver então quem é desses pacientes aqui que mais claramente tem uma apendicite aguda. Mulher, 23 anos, Virgo. Virgo é virgem. Uma mulher de 23 anos, virgem, ela pode ter uma patologia aí, como por exemplo um cisto ovariano roto. Então, pode ser, pode não ser.
30 anos com DIU. Se ela tem DIU, ela pode ter uma doença inflamatória pélvica. Então, o diagnóstico diferencial não é só com apendicite. 48 anos, dor localizada, sem irritação peritoneal ou alterações infecciosas. Não tem irritação, não tem alterações infecciosas, pouco provável. 65 anos, diabético, tem que pensar em outras patologias, tem que pensar em diverticulite pelo quadro da idade. Homem, 25 anos, história e exames sugestivos. Entre este paciente e esta paciente, quem você bota a mão no fogo e diz que é apendicite aguda? Eu não boto por nenhum dos dois, mas se quiser arriscar, arrisque na alternativa A. É o paciente, dentre todos os citados, que tem mais chance de ter uma apendicite aguda. Queridos, espero que vocês tenham curtido essa explicação. Se gostaram, curte aí, compartilha, ativa a notificação. Se não gostou, curte, ative e compartilha do mesmo jeito, para que a gente fique sempre colocando vídeos aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos.